Salve a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, que alegria, que privilégio estar aqui com vocês e justamente nessa noite tão especial. Obrigada a todos pelo convite, à diretoria de missões, obrigada ao pastor Jairo por permitir que essa noite pudéssemos juntos compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós. E até aqui o meu coração está assim, ó, pulsando, pulando de alegria. Quando eu vejo aquelas crianças e esse projeto vivo que vocês têm, eu vejo uma igreja viva, uma igreja avivada. Somente uma igreja avivada alcança a sua cidade. Somente uma igreja avivada não se conforma em ficar entre as quatro paredes. E o meu coração se enche de alegria de essa noite estar no meio de uma igreja avivada pelo Senhor. E eu quero agradecer demais essa rica oportunidade e queria orar mais uma vez. E eu queria orar junto com os irmãos pela palavra que vamos receber essa noite, amém? E eu queria que você, se você pudesse, aí no seu lugar mesmo, colocasse a mão no seu coração. E você vai orar comigo, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus, a palavra que o Senhor preparou para mim essa noite, nada roube. Nem ansiedade, nem preocupações, nem as adversidades, nem os problemas, ó Deus, que temos enfrentado em nossas vidas. Que nada disso roube o que o Senhor tem preparado para nós essa noite. E nós queremos te pedir, Pai, fala profundamente. Nos quebra, nos molda, Senhor. Mas não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Que nós possamos, em nome de Jesus, reconhecer esse poder sacrificial operando em nós e fazendo, Deus, milagres sobrenaturais essa noite. A nossa oração, Deus, é que o nosso coração seja transformado, que a nossa mente seja renovada e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sairmos daqui com a convicção de que somos missionários do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Romanos, o livro tema da conferência. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 13, amém? Romanos 10, a partir do versículo 13. Onde a palavra do Senhor nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? E eu gostaria de ler paralelo a esse versículo também Mateus 10, 36. Mateus 10, 36. Perdão, 9, 36. Mateus 9, 36. Onde a palavra do Senhor também nos diz: e vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Amém? Antes de nós iniciarmos a explanação desses textos, queria me apresentar. Me chamo Valquíria, sou casada com o Joabe e juntos servimos ao Senhor em missões com povos perseguidos. Já fazemos isso há 10 anos, passamos por 13 países, enfrentamos 2 guerras ativas, um pós-guerra e situações de pós-catástrofe. A última guerra que nós estivemos é a guerra do Iraque com a Síria, onde nós estivemos ali na fronteira, entramos através da Turquia e servimos ao Senhor naquele lugar. E temos caminhado em obediência para tudo que o Senhor nos direciona. E nós precisamos entender que missões não é sobre geografia, é sobre obediência. E quando nós obedecemos, o Senhor, Ele muda até a geografia para fazer com que os povos que precisem ser alcançados, sejam alcançados por você e você em obediência, amém?
Mas sobre esse texto aqui, eu queria que nós pudéssemos desenvolver ele um pouquinho e paralelo a ele eu vou contando testemunhos, amém? Das nossas experiências missionárias. E desde já convido aos irmãos que estão aqui essa noite para que amanhã pela manhã estejam conosco, porque amanhã vamos divulgar um material muito rico, fotos, vídeos do campo missionário, locais que eram proibidos de tirar fotos e gravar vídeos e meu esposo conseguiu fazer. Então é um material que você vai ter acesso amanhã, você vai ver coisas que você não encontra pela internet, que você não vai achar, porque foram feitas escondidas de maneira bem secreta e que a gente quer compartilhar para que os irmãos possam alcançar esses povos e essas nações através da sua intercessão, amém? Mas lendo esses dois textos que nós lemos essa noite, tanto de Romanos quanto de Mateus, fala sobre uma urgência. E que urgência é essa, meus irmãos? A pregação do Evangelho. O Evangelho ele precisa ser pregado, mas pregado com muita urgência. Mas sofremos de um problema muito grande. A igreja brasileira, de maneira geral, ainda não tem entendido a sua responsabilidade. A igreja ainda acredita que a responsabilidade da expansão do reino está apenas nas mãos dos missionários e pastores. Quando, na verdade, essa responsabilidade está sobre todo aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E tantas vezes nós ficamos terceirizando essa responsabilidade e reclamando, porque as coisas não estão acontecendo. E essa noite, que nós possamos entender que a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua. E responsabilizados por essa verdade, que nós possamos nos mover segundo a vontade do Senhor para as nações, amém? O Spurgeon, pastor e escritor muito conhecido, ele tem uma frase que se tornou muito icônica no meio missionário, que ele diz assim: ou todo cristão é um missionário, ou ele é um impostor. E eu não entendo, meus irmãos, como é que pode nós termos recebido tamanha graça, tamanho amor sacrificial e o nosso coração não arder de vontade de divulgar isso, de contar a todo mundo que conhecemos, de levar essa verdade para todas as nações. E você entende que nações, a palavra nações em sua origem significa famílias. Então o Senhor, Ele nos responsabiliza sobre as famílias da terra. Ele está dizendo: pede que eu vou te dar todas as famílias como herança. Vai, porque as famílias estão te esperando. Se manifesta, porque as famílias, as nações precisam ser alcançadas. Mas enquanto o nosso entendimento estiver que missões é para missionários e pastores, e ela tem um desenvolvimento geográfico, que só é missões se for fora do país, meus irmãos, o povo vai padecer e perecer. Missões não é sobre localização geográfica, é sobre obediência. E falando a respeito do tema, na nossa conferência, que são povos não alcançados, o nosso país, o Brasil, detém milhares e milhares de pessoas que estão enquadradas nos gráficos de povos não alcançados. Quilombolas, ciganos, pessoas pobres, sertanejos, todos são povos não alcançados. Moradores de rua, pessoas que trabalham em situação noturna. Mas nós estamos aqui reclamando porque os jovens, as pessoas não estão indo fazer missões, indo para o campo missionário internacional, enquanto as nossas cidades perecem. E o Senhor, essa noite, Ele nos convoca a mim e a você, para como Jesus, olharmos a nossa cidade ao nosso redor. O texto que nós lemos lá em Mateus 9:36 diz que Jesus, Ele olhava as pessoas e Ele se compadecia, se enchia de compaixão pela situação que Ele via e ali Ele trabalhava. Meus irmãos, chega! Parem de apenas esperar ouvir testemunhos sobre missões. Os testemunhos precisam ser seus. Os seus pés precisam estar em campo. A sua voz precisa se levantar nas ruas. As suas mãos precisam ser impostas e pessoas enfermas serem curadas. Precisamos ver paralíticos andarem novamente, cegos enxergarem, e tudo isso vai acontecer quando você se posicionar em obediência ao Senhor. Aleluia! E o Senhor nos chama, nos desafia a empenharmos tudo que temos. Nós precisamos empenhar dons, talentos, serviços, renunciar por inteiro. E aí, quando estivermos nessa posição, o sobrenatural acontece.
Vivemos uma igreja que busca por milagres, que reclama que os milagres não acontecem, que fala umas das outras. Por quê? Porque não está posicionada da maneira correta. Porque o crente, quando está posicionado em obediência, não tem tempo para ficar olhando a vida dos outros, porque tem trabalho demais para fazer. Porque o Senhor diz que a seara é grande e Ele chama trabalhadores e não desocupados. E nós precisamos entender isso. Precisamos estar posicionados, porque milagres ainda podem acontecer e vão acontecer, e eles precisam acontecer através da sua vida. É através da sua vida, meus irmãos. Entenda que quando estamos posicionados, o Senhor, Ele opera com autoridade e poder. É isso. Às vezes achamos que a autoridade e poder vai vir através de um pregador. Não, a autoridade e poder na sua vida vem através da vivência da palavra, da obediência à palavra, do desejo pela palavra. É a palavra que vivifica, é a palavra que aviva e é a palavra que faz operar milagres. Você quer milagres? Viva a palavra, obedeça a palavra e deseje a palavra. E os milagres vão acontecer diariamente. Às vezes nós temos que contar, algumas pessoas falam, conta aí algumas experiências. E meus irmãos, eu confesso, sem soberba alguma, dá trabalho para escolher, porque nós vemos o poder do Senhor operando diariamente. Diariamente. Mas isso requer renúncia e sacrifício. E quando você está disponível, como é lindo, como é lindo. Nós fomos para Guiné-Bissau, na África, e fomos servir ao Senhor lá. Estudamos, nos preparamos, todas as maneiras naturais que tinham de preparação nós realizamos. Quando chegamos lá, meus irmãos, a realidade doía. A gente estava aqui conversando com um amigo, fazia um amigo aqui, daqui a uma semana a gente não encontrava mais aquele amigo. Cadê ele? Morreu de desnutrição, morreu de AIDS, morreu de malária. Era uma vida tão dura, mas nós percebemos que tudo que adquirimos no decorrer da nossa vida foi útil em campo missionário. Saber fazer um soro caseiro salvou vidas. Saber fazer um artesanato mudou a vida de mulheres. Ter a coragem de colocar a mão na cabeça de pessoas enfermas trouxe cura. E nós vimos o poder sobrenatural do Senhor. Nós estávamos tão imergidos naquela realidade. E nós queríamos servir insistente e incansavelmente ao Senhor. E nós ficamos doentes. Tivemos malária, febre tifoide, emagrecemos. Amanhã vocês vão ver, se vierem, não percam. As fotos bonitas da gente com 42 quilos, pastores. Porque nós estávamos nos dedicando inteiramente. A doença vinha, consumia o nosso corpo e a gente dizia, não vamos parar, vamos seguir, porque o Senhor nos trouxe até aqui e Ele nos trouxe até aqui com propósito. E você precisa seguir, igreja. Enfermidade não pode te parar, doenças, problemas financeiros, problemas familiares, nada disso pode te parar. E o problema da igreja hoje é que tudo para a igreja. A gente cantou um louvor aqui que a perseguição não parou a igreja. A igreja hoje nem precisa ser perseguida e já está parando. Basta um olhar diferente, basta achar que um irmão te olhou assim de olho atravessado, a gente já para e já sai da igreja. Somos uma geração fraca. Mas isso vai mudar, porque o Senhor, Ele está acordando essa geração e Ele está bradando como um leão, dizendo, igreja, levante-se, igreja, os campos estão brancos, igreja, você precisa se manifestar sobre a terra. E quando nós nos manifestamos, irmãos, nós não temos sequer a dimensão do tanto que o Senhor pode fazer. Quando nós estávamos no nosso ponto mais fraco em Guiné-Bissau, fracos de saúde, fracos em alimentação, porque lá você tem dinheiro e no mercado não tem comida para comprar. Chega nesse nível. Você tem dinheiro na conta e não tem um alimento que você possa acessar. E nessa situação de fragilidade e fraqueza, houve uma sexta-feira 13. A data se tornou inesquecível para nós, sexta-feira 13 de janeiro. Em que, depois de um dia árduo de trabalho, chegamos em casa tarde, porque o sol lá se põe por volta das 8 da noite. E aí chegamos em casa 9 horas, acredito. E aí a gente foi descansar.
Quando deu meia-noite, eu comecei a ter uma crise de asma muito intensa, muito intensa. Eu sempre tive problemas respiratórios desde a infância, e lá ela ficou mais intensa que o normal. Esvaziei as bombinhas que eu levei para passar muito tempo, e de repente foi se complicando, e os missionários vieram me socorrer. E essa crise de asma iniciou uma parada respiratória, e que se complicou para uma parada cardiorrespiratória. Foram então pegar os aparelhos, oxigênio, desfibrilador, conectar tudo nos geradores de energia, porque é um país inteiro sem energia elétrica. Como todos eram meus amigos, estavam preocupados com a situação e nervosos, esqueceram de calibrar, e na hora que conectaram diretamente os aparelhos, eles queimaram. E tá eu lá em uma parada cardiorrespiratória, recebendo só massagem mecânica e indo embora. E aquilo foi se complicando, até que na meia-noite, os médicos e enfermeiras que estavam conosco, que trabalhavam conosco naquele lugar, anunciaram: a Val morreu. Ela morreu por uma parada cardiorrespiratória. Foram feitos os testes pós-mortem para poder ter a garantia de que aquilo ocorreu. E foi anunciado. Mas nesse anúncio, meu esposo, que estava em oração, escutou Deus falando: não é tempo de morte, é tempo de guerra. E ele foi, saiu e se levantou: gente, a gente precisa orar, porque Deus está me falando que não é tempo de morte, é de guerra. E os missionários começaram a ficar com pena dele, dizendo assim: olha, todo mundo é crente, todo mundo orou. Se Deus fosse fazer algo, já teria feito. Você não está aceitando o propósito de Deus. E ele falava: não, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei a quem eu ouço. E ele me disse que não é tempo de morte, é tempo de guerra, e eu vou guerrear. E quem quiser vem comigo, e quem não quiser não vem, porque eu vou ficar longe do corpo e vou orar pela vida. E ele saiu, irmãos, de perto do meu corpo e foi orar. E os missionários contam que começaram a ficar com pena dele e foram para perto dele orar por ele, porque estava com pena dele orando sozinho. E ele ficou lá. E as pessoas falavam: Joabe, já passou 1 hora, já passou 2, já passou 3. E ele insistente: Deus me disse que é tempo de guerra, não é tempo de morte. E ele não parou de orar. Sabe, meus irmãos, quando foi que Joabe parou de orar? Ele parou de orar quando amanheceu, quando o sol apareceu e gritaram: a Val ressuscitou, a Val ressuscitou, Val está viva. E ele falou: eu sei em quem eu tenho crido. Então, irmãos, é tempo de guerra, não é tempo de morte em sua casa. É tempo de guerra, não é tempo de morte em sua família, em sua vida. Você não pode parar de orar. O cheiro é de morte, a aparência é de morte. Todos dizem que é o fim, mas o Deus em quem você tem crido te diz: é tempo de guerrear, é tempo de se levantar, é tempo de orar até o joelho sangrar, mas só parar quando a resposta chegar. Aleluia, aleluia. E meus irmãos, nós precisamos ser essa igreja hoje. Nós precisamos. Os dias estão maus e vão ficar piores. É bíblico. Nada vai melhorar, meus irmãos. Nada vai. O que vai melhorar é a nossa vida no meio desse caos, estarmos extremamente posicionados e obedientes. Isso vai fazer com que, enquanto o mundo vive em caos, nós vivemos com a paz de obedecer. Com a paz de estar no lugar certo, com a convicção do nosso futuro, meu irmão e minha irmã. Mas nós precisamos parar de querer assistir testemunhos, parar de querer ouvir novas pregações e nos colocarmos na posição: Senhor, enche a minha boca, porque quem vai pregar para as nações sou eu. Senhor, enche a minha vida, porque quem vai falar do teu evangelho aos povos não alcançados sou eu. Senhor, me enche de autoridade e de unção, porque essas mãos vão colocar sobre as cabeças das pessoas e elas serão curadas. Essa é a postura que nós precisamos ter para que então consigamos viver milagres sobrenaturais. O Senhor nos chama para irmos, porque como diz lá em Romanos 8,19, a humanidade aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, como uma mulher em dores de parto. Quem aqui conseguiria ver uma mulher em dores de parto, prestes a ter um neném, e ignorar? Todo mundo vai dizer: eu não, eu vou dar socorro, eu vou dar socorro. Irmãos,
vocês têm, nós temos, igreja brasileira temos, negado socorro diariamente. Temos nos omitido diariamente. Temos omitido porque temos medo da perseguição, temos medo do que vão pensar de nós, temos medo da retaliação que vamos receber, temos tanto medo que esse medo tem nos paralisado. E nós não podemos ficar parados, meus irmãos. Não podemos, porque ainda há poder do Senhor sobre nós. Nós estávamos evangelizando num período de carnaval. E Deus nos deu uma estratégia de ficar no portão da saída. Quando as pessoas fossem sair do carnaval, iríamos abordar essas pessoas lá. E orar por essas pessoas. Em um momento em que nós estávamos ainda nos organizando, Deus falou ao meu coração: Valquíria, anuncie no microfone que todas as pessoas que estiverem enfermas e escutarem o som dessa voz, podem vir aqui que vão ser curados. Meus irmãos, as pernas tremeram. Eu falei: Senhor, é muita gente, é o Carnaval de Salvador. E essa voz vai ecoar. E o Senhor repetia, bradava: essa noite é noite de cura, fale. E aí nós pegamos lá o nosso equipamento e nós fomos e anunciamos isso. Depois de anunciar, o Senhor deu uma orientação e Ele falou assim: você vai levantar seus braços, você vai levantar suas mãos e só vai baixar essas mãos quando eu disser que chegou o tempo. E eu me posicionei, conversei com meu marido e nós oramos ali, porque as outras equipes estavam fazendo outras atividades. Foi algo que o Senhor entregou específico para eu, ele e mais uma amiga. E ali eu falei: amor, eu não sei quanto tempo vai durar, então esteja aqui pronto para me segurar. E a gente ficou ali, irmãos, era uma coisa sobrenatural que aconteceu. Demorou uma meia hora, a gente anunciando, as pessoas simplesmente não acreditavam. Sabe por quê? Elas não têm visto os milagres acontecendo dentro das igrejas. Somos nós que precisamos ser a manifestação desses milagres para que os povos lá fora possam ver e crer. Mas como crerão se não estão pregando sobre isso? E aí nós então ficamos ali na espera, na expectativa. De repente, meus irmãos, começou a se montar uma fila. Fila grande. Eu falei: Jesus amado. E aquela fila começou a se aproximar e as pessoas falavam: eu estou sentindo isso. Irmãos, feridas abertas, feridas que tinham acabado de serem feitas por uma queda, por um corte de faca. As pessoas chegavam lá com feridas abertas e nós orávamos. Eu com as mãos levantadas, Joabe com as mãos sobre as minhas costas, intercedendo pela minha vida. E aquelas pessoas eram curadas. As feridas, meus irmãos, se fechavam diante dos nossos olhos. Eu, com 10 anos de evangelho, nunca tinha visto aquilo. Eu estava fazendo parte, eu me surpreendia, porque eu nunca tinha visto uma ferida se fechar. E era instantâneo, as feridas começavam a se fechar. As pessoas chegavam com dores e as dores desapareciam. Mas de repente chegou a mulher e ela chegou com um decreto. Ela falou assim: olha, os médicos disseram que essa semana eu vou perder o globo ocular. Vou fazer uma cirurgia e dessa cirurgia eu perco o meu globo ocular. Mas você está falando que vai ter cura, então eu vim aqui. E ela chegou lá, orei com a mesma intensidade que estava orando pelos demais. E ela foi embora, ela abriu o olho, olhou para mim e falou assim: ó, não serviu de nada, não sei nem para que eu vim aqui. E saiu. Meus irmãos, quando eu escutei aquilo, aquela força e aquela coragem que eu estava, aquela fé que estava gigantesca, vendo os milagres sendo operados, fez bem assim, ó, foi lá para baixo. Falei: Senhor, o Senhor curou tanta coisa agora, e agora essa mulher vai sair daqui falando para todo mundo que o Senhor não cura? E agora? E agora? O que é que a gente faz? E o Senhor só falava comigo: permaneça com os braços levantados em oração. E minha cabeça estava assim, acelerada. E eu estava aqui com os braços levantados e falando com meu marido: mas amor, a mulher não foi curada, e agora? E se o próximo que vier não for curado também? E ele: Preta, fica posicionada, não sai da posição. Fica na posição, mesmo que as notícias não sejam boas, fica na posição. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você espera, fica na posição. Então, meu irmão, fica na posição, meu irmão. E eu fiquei ali na posição. Chegou uma hora que eu já não tinha mais forças nos braços. E Joabe segurou, ele sustentou meus braços. E ele ficou levantando assim meus braços por mais de uma hora, não foi, amor? Mais de uma hora, ele segurando meus braços tremiam, depois ficaram dormentes, depois começaram a doer. Era uma sensação desesperadora, eu queria sair da posição. E o Senhor usava meu esposo: fica na posição.
Está doendo, mas não sai. Você acha que não vai dar conta, mas permanece. Então permanece, meu irmão, na posição. Permanece, minha irmã, na posição. E nós estávamos ali posicionados. Quando, enfim, o Senhor falou assim, ó, a obra foi feita. Pode baixar os seus braços. Irmãos, vocês acham estranho uma pessoa escutar direcionamentos tão claros? Você não pode achar. Você precisa ouvir o Senhor falando com você. Você precisa ouvir a voz do Senhor te direcionando. E se você não está ouvindo, tem coisa errada. Volta para o lugar, se posiciona direito. Porque na posição a gente ouve. E aí eu baixei meus braços, me sentei no chão. Ele também se sentou porque estava cansado já. Quando a gente estava lá batido no chão, depois de toda a obra feita, quem é que volta correndo? A moça. Ela disse que saiu dali e ficou reclamando, murmurando. E ela recebeu uma ligação da mãe. E a mãe ligou, pensava que ela não atenderia no meio do carnaval. E a mãe falou assim, filha, entenda uma coisa. Deus, Ele tem milagres para a sua vida. Mas não é só sobre eu orar ou sobre as pessoas orarem. É sobre também você crer. E ela disse que quando a mãe falou aquilo pulsou no coração dela. Como é que ela está sabendo que eu passei por uma situação dessa agora há pouco? E ela está falando isso comigo. E aí ela disse que começou a suar. E pegou uma garrafa de água e lavou o rosto. Na hora que ela lavou o rosto, meus irmãos, ela voltou a enxergar. Ela já tinha perdido a visão do olho esquerdo. E ela voltou a enxergar. E ela voltou para contar o testemunho. Para dizer que Deus é Deus. E Ele continua fazendo milagres. E Deus é Deus na sua vida, meus irmãos. Olhe para a sua mão, levante sua mão. Levante suas mãos, as duas. E repita comigo, nas minhas mãos. Há fogo nas minhas mãos. Há poder nas minhas mãos. Há autoridade nas minhas mãos. Há sangue de Jesus. E esse sangue, meus irmãos, que está sobre suas mãos, é que faz com que haja autoridade para que você ministre as nações com cura, ministre as nações com libertação, liberte os cativos. É através de você, igreja. É através dessas mãos que pegam fogo que o Senhor vai fazer o sobrenatural sobre essa terra. Aleluia! Nós precisamos parar de negar o socorro às nações que estão aguardando em ardente expectativa a minha e a sua manifestação. As pessoas, elas andam como ovelhas sem pastor. As pessoas andam perdidas. Eu lidero junto com meu irmão, jovens na igreja. E a gente percebe os jovens que chegam para visitar, como eles estão precisando de orientação. Estão perdidos. Os adultos, iguais. Idosos, na mesma situação. E até crianças estão andando angustiadas. Meus irmãos, nós, por mais que a vida seja dura, por mais que os dias não estejam fáceis, nós sabemos do nosso futuro nos céus. Nós sabemos da garantia que temos, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que nos espera, mas as nações que estão sem Cristo, não! E eles estão caminhando em direção à perdição, e eu e você não estamos fazendo nada. Estamos na igreja muitas vezes murmurando, reclamando, enquanto poderíamos estar traçando estratégias de salvação, estratégias para alcance. Igreja, o Senhor essa noite, Ele nos chama a atenção com todo o amor que Ele tem, para que nós possamos nos reposicionar, para que nós possamos estar no lugar certo, na posição certa, em obediência. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Eu não sei aqui, mas na minha igreja, o nosso pastor, ele desafia, e tantas pessoas falam assim, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não estou pronta. E chega a dar um nervoso, porque a gente fala assim, meus irmãos, vocês foram salvos? Vocês viveram a experiência de encontrar Jesus? É só sobre isso que vocês precisam falar, mais nada. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de coitadinhos. E no nosso DNA, o nosso DNA, ele é composto por um sangue de um general que nunca perdeu uma guerra, pelo leão da tribo de Judá, por aquele guerreiro que luta
E temos que parar de nos posicionar como fracos. Nós somos vitoriosos, somos fortes e pertencemos ao Senhor. E esse pertencimento precisa ser o suficiente para fazer com que nós não tenhamos medo de nada. Não podemos mais viver com medo. Porque as nações aguardam, os campos estão prontos para serem ceifados. Mas os trabalhadores ainda são poucos. Ainda existem pessoas que não conhecem o Evangelho, que não sabem o que é uma Bíblia. E eu vou trazer um relato para vocês de uma experiência que nós tivemos em um povo muçulmano. Nós estávamos ali trabalhando numa região que quase que 100% dela era islâmica. E durante o nosso trabalho que estávamos desenvolvendo lá, desenvolvíamos um trabalho disfarçados. Então eu dava apoio e suporte à equipe médica. Joab, ele trabalhava com jovens e com crianças, ensinando esportes. E ali, disfarçados, nós procurávamos métodos para pregar o Evangelho. E houve um dia que chegou uma moça com um corte no braço. E ela chegou... E foi um dos primeiros dias que eu fui suturar. Porque assim, no campo missionário é mais ou menos assim, irmãos. Tem um médico e 5.000 pessoas para serem atendidas. Aí tem você lá, que até desmaia quando vê sangue. Mas só tem você lá para ajudar aquele médico. E você tem que dizer, eis-me aqui, e tomar um mini curso de medicina no meio do campo missionário para servir. E aí eu estava lá e uma enfermeira falou assim, olha, Val... Vou te ensinar aqui como é que faz uma sutura, vou te ensinar como tratar uma queimadura. E aí, a gente vai fazer como? Numa pele de porco? Não, no próximo paciente que chegar eu te ensino. Assim. E aí chegou lá uma moça, e ela estava com um corte no braço. E eu já tinha observado várias vezes, estava ali pertinho, e aí junto com ela, a gente fez a sutura daquele corte, fechou bem bonitinho. E na hora que estávamos fechando, ela era uma esposa... E o esposo dela era islâmico extremista. Ela usava aquela burca em que nem os olhos ficam de fora. Tem uma telinha, uma renda na parte dos olhos. A gente não fazia ideia de quem estava por debaixo de toda aquela roupa. E de repente o Senhor vai bradar ao meu coração. Prega o Evangelho para ela agora. Mas, meus irmãos, nesse lugar que nós estávamos, iríamos passar meses para poder gerar confiança e depois de gerar uma amizade, ter a certeza de que não seríamos denunciados, porque a denúncia por pregação do Evangelho era decapitação. Seríamos decapitados se fôssemos denunciados. E na primeira vez que eu encontro aquela mulher, o Senhor fala, prega o Evangelho para ela. O coração acelerou, a boca ficou seca. E o Senhor, Ele falava aquilo e bradava no meu coração. E ao mesmo tempo, eu não sei se os irmãos já passaram por uma situação de ouvir Deus falar. Que parece que são horas, mas acontece em alguns segundos, né? E o Senhor ali, Ele falando. E ao mesmo tempo eu questionando, e se ela me denunciar, eu vou morrer aqui? E a única coisa que o Senhor, Ele falou ao meu coração foi, vale a pena ser um mártir por mim? Vale a pena morrer agora por mim? E aí naquela hora eu engoli a seco, aquela saliva que estava no meio da minha garganta e falei, vale. E virei para ela e comecei a pregar o Evangelho. Comecei a falar do plano de salvação. Comecei a falar do propósito de Deus e quanto o Senhor a amava. E ao final, eu fiz o apelo. E quando eu fiz o apelo e perguntei se ela queria receber esse Jesus, sem nem pensar, ela respondeu, sim, eu quero Jesus. E naquele momento nós oramos, naquele momento nós conectamos, não tinha igreja lá, meus irmãos. Éramos só nós e as ovelhas que precisavam de um pastor. E nós oramos, nós entregamos a vida dela. E ela falou assim, mas e agora o que eu faço? Eu sou uma das várias esposas do meu marido. Se eu chegar em casa e falar isso, ele vai me levar para a praça pública e me apedrejar. E eu vou perder os meus filhos. Eu falei, você vai ser uma missionária secreta, uma cristã secreta. Você vai orar e eu vou te ensinar agora como é que ora. E você vai orar incansavelmente dentro da sua casa, porque esse Deus que você está recebendo hoje é Deus poderoso. É Deus poderoso. E Ele é Deus poderoso o suficiente para mudar todo o quadro da sua história e fazer o que você nem imagina que é possível. E aquela mulher pediu, me ensina. E eu ensinei a ela como orar. E nós não podíamos dar uma Bíblia a ela, meus irmãos. E aí ela me disse assim, olha, eu não sei ler, mas me dá um pedacinho dessa palavra de Deus para eu levar comigo. Meus irmãos, na mesma hora eu rasguei uma página da minha Bíblia e entreguei a ela. E ela falou, não, é muito grande, meu marido pode descobrir. Eu falei, metade? E rasguei a metade, ela, não, é muito grande, me dê aí.
Ela pegou um versículo, meus irmãos. Ela rasgou um versículo da Bíblia. Dobrou, num tamanho minúsculo. E guardou. E ela falou assim: eu vou guardar essa palavra no meu coração até morrer. Ela já estava vivendo a palavra e ela nem sabia disso. E ela falou aquilo. E nós que estávamos ali, estávamos tomados pelo poder de Deus. Estávamos todos sendo batizados pelo Espírito Santo por ver tamanho mover do Senhor naquela vida. E aquela mulher, ela foi embora. E ela falou que talvez nunca mais nos visse. Porque mulheres não têm autorização de sair sem os seus maridos, quando o islamismo é extremista. Elas só saem para médico. E ele fica na porta esperando. E ela foi embora. O nosso coração começou a doer. Começamos a pensar como seria a vida daquela mulher, sem um pastor, sem uma igreja, sem uma pessoa que ela pudesse dividir o que ela estava vivendo. E aí nós oramos mais ainda por ela. E ela partiu. Para nossa surpresa, passando-se mais ou menos uma semana, ela está de volta lá com a gente. E a gente, quando viu ela, a gente não acreditou. Começamos a pensar: Deus já fez um milagre na casa dela. O marido já está deixando ela sair sozinha. E aí, quando ela chegou lá, a gente falou: mulher, como é que você conseguiu vir aqui? Foi o seu marido? E aí ela levantou a manga da blusa, onde havia o corte que a gente havia costurado. E ela falou: não, eu rasguei os pontos para ficarem bem machucados, para ele ter que me mandar vir aqui. E ela rasgou os pontos do braço dela. Provocou uma ferida proposital para que sangrasse. E eu falei: mas por que você fez isso? Porque eu precisava escutar mais um pouquinho de Jesus, igreja. E nós temos a palavra. Nós temos igrejas lindas como essa, onde podemos adorar livremente. E nós ficamos em casa, porque estamos cansados, porque não gostamos do pregador, porque não gostamos do irmão que está lá. Precisamos mudar. A humanidade está ardendo para ter um pouquinho de Jesus, igreja. E você tem Jesus inteiro em sua vida. Você tem Jesus inteiro, você pode adorar Ele livremente. E o que você tem feito com essa liberdade, igreja do Senhor? Existem povos clamando, existem povos chorando. E você não quer dividir o que o Senhor entregou em suas mãos. Ah, que vergonha, igreja. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos estar posicionados em obediência. É isso que vai mudar. Meus irmãos, a igreja não tem crescido mais e não tem alcançado mais povos. Não é porque Satanás está operando tremendamente, não. É porque a igreja está com preguiça de viver a palavra. A igreja não tem se dedicado à palavra. A igreja não está disposta a fazer renúncias sacrificiais. Temos vivido um tempo em que Satanás nem tem tido tanto trabalho, eu me ouso a dizer isso. Porque o povo de Deus não tem se posicionado em ousadia e na coragem que precisa para mudar a realidade que temos vivido. Igreja do Senhor. O Senhor, quando chamou os discípulos ali em Mateus 9,36, e falou sobre a seara, Ele convidou os discípulos para orar por mais trabalhadores. E todos se ajoelharam ali junto com Jesus e oraram e clamaram, e a resposta da oração veio. Talvez eles esperassem que os céus se abrissem e descessem anjos poderosos, ou que as igrejas se reunissem e viessem marchando. Mas sabe o que acontece depois daquela oração por mais trabalhadores? Os trabalhadores se levantam. Eram os próprios que oraram pedindo por mais trabalhadores. Eles se levantaram e a partir dali foram enviados naquele mesmo instante pelo Senhor. E na caminhada o Senhor deu autoridade, na caminhada o Senhor deu poder, na caminhada o Senhor derramou unção. Então chega de desculpas. Ah, Val, mas eu não sei falar. Ah, Val, mas eu não sei orar. Ah, Val, mas eu não sei pregar. Meus irmãos, basta estar posicionado que o dono da obra te enche, que o dono da obra te usa. Ele enche sua boca, Ele enche sua vida e Ele vai te usar de maneira sobrenatural. Não é sobre
sobre querer obedecer ou não. Essa é a questão. E o Senhor nos chama à obediência. O Senhor nos chama a uma vida em que Ele não tem que nos servir 24 horas. Porque a gente vai, faz uma campanha na igreja, faz um tempo de oração e as orações Senhor me dê, Senhor preciso, Senhor faça isso, mova aquilo. O Senhor é o nosso servo 24 horas. E isso precisa mudar. Quem tem que servir 24 horas e incansavelmente somos eu e você. Independente do Senhor nos dar qualquer coisa. Porque o maior Ele já nos deu, que foi Jesus. E Ele precisa nos bastar. A graça precisa nos bastar, meus irmãos. E o Senhor nos desafia a entender e a nos questionar. A graça realmente nos basta? Ou temos vivido 24 horas sem a graça bastar, querendo apenas mais e mais e mais e mais serviço do Senhor ao nosso favor? O Senhor é que é para ser adorado. O Senhor é para ser glorificado. O Senhor é para ser servido. Então chegou a nossa hora. Chegou a hora de nos posicionarmos como igreja que prega, como igreja que trabalha, como igreja que impõe mãos. Meus irmãos, isso não muda não. Isso nunca vai mudar. O desejo do Senhor, a vontade estabelecida do Senhor para a minha vida e da sua é imutável. E Ele diz que nos ungiu para pregar libertação aos cativos, cura aos enfermos. E nós precisamos vivenciar isso no hoje. Então o chamado, o desafio do Senhor para mim e para você hoje sejamos as respostas das nossas próprias orações. Sejamos a resposta do Senhor às nações. Sejamos os que vão socorrer esse mundo que arde, que aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se você entendeu essa palavra, eu te peço, se coloque de pé. Mas não se coloque de pé pensando assim: Deus, eu vou te servir, eu vou te obedecer, mas cura lá na minha casa, traz. Pode. Cura a minha casa, cura as famílias, preciso de dinheiro. Não, meus irmãos. Entenda que o Senhor diz que Ele chamou trabalhadores e não desocupados. Nada na sua vida vai mudar para servir o Senhor, não. Não fique nessa de crente mole que precisa receber do Senhor para fazer, porque Ele já fez demais. É hora de como pessoas corajosas, cheias do poder do Senhor, nós nos levantemos em coragem e possamos dizer: Senhor, o Senhor não precisa fazer nada por mim, porque a salvação já foi o suficiente. Agora quem faz sou eu, quem trabalha sou eu, quem se cansa sou eu, quem vai fazer esses pés anunciarem as boas novas sou eu. Amém? Mas antes de nós fazermos essa oração de compromisso, eu sei que nessa noite existem visitantes em nosso meio. Existem pessoas que vieram aqui convidados para participar desse culto lindo. Existem pessoas que vieram aqui que nem sabem por que vieram. Sentiram uma vontade no coração de sair de casa e quando perceberam já estavam aqui dentro da igreja. E essa palavra é para você também, sabe por quê? Deus, Ele só chamou essa noite aqui trabalhadores e corajosos. E se você é trabalhador, se você é corajoso, essa palavra é para você. E você já chega aqui essa noite com uma responsabilidade. Uma responsabilidade de carregar Jesus como seu escudo. Carregar Jesus em seu peito e colocando Ele adiante de todas as decisões da sua vida. E essa noite, Jesus, Ele faz um convite. E Ele diz: quer guerrear comigo? Quer caminhar comigo? Quer tomar a sua cruz e me seguir? Quer seguir nessa caminhada de milagres, de poder e de sobrenatural do Senhor? E se você deseja receber o Senhor nessa noite, o Senhor te diz apenas: vem. Não pense, não calcule, não pense na sua vida, não pense nessa decisão. Apenas diga sim e venha. Existem pessoas essa noite corajosas que desejam dizer sim ao Senhor. Se tem, levanta a mão aí onde você está. Levanta a mão e diz assim: eu. Tem pessoas que estão nos visitando e que querem receber ao Senhor Jesus hoje. Eu estou vendo mãos levantando ali atrás. Tem mãos sendo levantadas. O Senhor estabeleceu essa noite como noite sua e dele. É noite que Ele te chama. É noite que Ele te dá vida. Você talvez veio para cá com decreto de morte. Você veio com decreto de morte. Você não sabe se sairia vivo. Mas essa noite Deus desfaz decretos de morte. Porque é noite de guerra. Não é tempo de norte. É tempo de guerra. Igreja guerreia.
agora. É hora de você pregar o evangelho para ele agora. É hora de você ser missionário na vida do seu convidado agora. Porque é hora de salvação. É hora de salvação. É hora de salvação. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão onde você está. Levanta a mão onde você está. Se tem algum irmão aí perto, traz aqui para frente. Traz aqui para frente. É noite de salvação. É noite de decretos sendo mudados. É noite de decretos sendo mudados. O Senhor estabelece um tempo novo sobre sua vida. Satanás até hoje decretou derrota e vitória, mulher. Mas o Senhor te chama. O Senhor te chama e diz que há um novo tempo para a sua vida. Essa enfermidade, ela não tem mais autoridade. Você estava achando que ela ia lhe matar. Você estava achando que os remédios não fariam mais efeito. Mas o Senhor te diz, irmã, coloca a mão no peito dela. O Senhor diz que essa noite a cura é estabelecida sobre sua vida. A depressão, coloque a mão na cabeça dela. Você estava entrando em depressão por achar que Deus não lhe ouvia. Você estava entrando em depressão porque você chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro e dizia: Deus não me vê. Para que eu estou vivendo? Deus não me vê, eu quero morrer. Ela tinha desejos de morte, irmãos. Mas o Senhor diz que no lugar de toda morte Ele te enche de vida. Ele te enche de vida. Seja cheia de canto de manai, canto de manai. Seja cheia. O Senhor te enche de vida. O irmão que está aqui, ó irmão, o decreto do Senhor sobre a sua vida. Meu irmão, é com essa bibliazinha aí, ó. É com essa bibliazinha aí, ó, que o Senhor vai entrar em sua casa e o povo vai dizer: ficou doido? E você vai dizer: fiquei doido por Jesus. E o Senhor vai pregar na sua casa. Todo decreto que já foi estabelecido sobre sua vida caiu por terra. E uma nova história o Senhor estabelece sobre a sua vida essa noite. É noite de vitória, é noite de conquista. E o Senhor, Ele quis fazer isso publicamente. Sabe por quê? Porque você já disse: Deus, o Senhor cuida de tanta gente. O Senhor fala com tanta gente. Eu já entrei tantas vezes na igreja e o Senhor nunca falou comigo. E Deus está dizendo: eu vou te levar no altar essa noite para as nações verem que eu sou contigo. Eu sou o Senhor da sua salvação e eu te vejo e vejo suas orações. Irmão, não pare. Essa noite, espírito de suicídio sobre a vida dessa moça aqui, ó. Eu não sei se você chegou a experimentar, mas Satanás, ele tentou de todas as formas te enredar para destruir seu psicológico, para destruir seus pensamentos. Deus, Ele me mostra que os seus pensamentos eram como se fossem linhas, e Satanás, ele ia roubando, dando nó e colocando dentro da sua cabeça de novo confusão. Você ficou confusa, sem entender nada. Sem entender nada, mas essa noite Deus, Ele desfaz toda a confusão sobre sua cabeça. Coloque a mão sobre a cabeça dela, irmã. Coloque a mão sobre a cabeça dela. Deus desfaz nesse momento toda a confusão. E Ele te chama de filha. Você é minha filha. Você é menina dos meus olhos. Você é a menina que eu vou usar. A mulher que eu vou transformar. A esposa que vai fazer as pessoas sentirem vontade de ter família. A mãe. O Senhor me disse que você será mãe. E Ele fala que você vai ser mãe, mesmo sem você querer ser mãe. Mas Ele disse que você vai ser mãe. E vai ser uma mãe tão boa, que as pessoas que não têm sonhos em ter filhos, vão ter sonhos em ter filhos a partir de você. Oh Deus. Meus irmãos, essa noite é noite de transformação. E quem estiver sensível vai viver o sobrenatural. E a gente vai fazer uma oração. E eu queria que a igreja fizesse a mesma oração que elas e eles vão fazer aqui na frente. Sabe por quê? Vamos estabelecer um novo pacto de compromisso com o Senhor hoje. Vamos renovar nossa aliança de compromisso com Ele hoje. Então vamos todos repetir comigo: Senhor Jesus, nós te recebemos. Recebemos seu chamado. Recebemos sua promessa. Recebemos sua vontade e aceitamos ela. Rejeitamos todo o mal. Rejeitamos tudo que não vem do Senhor. E nos conectamos ao compromisso
de te obedecer, de te servir, de te honrar, de viver para ti, de agora até o fim dos tempos. Em o nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai amado, que nos céus sejam selados, que nos céus sejam conectados, ó Deus, essas pessoas que te receberam e os demais irmãos que estão se comprometendo novamente, Pai amado, com o teu evangelho, com a pregação sem medo, com a pregação ousada. E em nome de Jesus, Deus, nós declaramos que essa noite será um marco. Depois dessa noite, as nossas vidas não serão as mesmas. Essa igreja entrarão paralíticos e sairão andando, entrarão pessoas cegas e sairão enxergando, entrarão pessoas com decretos de morte, e esses decretos serão pisados, destruídos pelo poder do sangue de Jesus. Meu irmão, chegou mais gente aqui. Meus irmãos, Deus está falando com você, não tenha medo. Faça como esse irmão que chegou aqui, ó. Todo mundo já estava aqui, a oração já estava sendo feita. Ele poderia pensar, eu não vou mais. Mas ele veio. Ele cruzou a igreja inteira e ele veio. Se você está aí no seu lugar e você entende, vem aqui. Vem aqui. Tem criança, tem jovem, tem idoso, porque essa noite é noite de salvação e salvação não tem idade. Salvação não tem idade. Salvação, ela tem propósito. E quem está tendo a coragem de vir aqui na frente está recebendo um novo propósito de vida. Aleluia! Oh, glória a Deus. Igreja do Senhor. Nós somos a boca do Senhor sobre a terra. Somos os pés formosos que anunciam a salvação. E somos as mãos poderosas. Então, nesse momento, enquanto eu agradeço essa oportunidade, os irmãos que puderem com mãos poderosas, virem aqui na frente e profetizarem sobre a vida dessas pessoas que estão recebendo Jesus, uma nova história. Use esse poder que Deus colocou, esse fogo que há nas suas mãos e ora sobre essas pessoas. E eu agradeço essa oportunidade. Não deixem elas aqui sozinhas, não. Irmãos da primeira fileira, da segunda fileira, do lado de lá, venham até aqui, orem, abracem, porque eles são sua responsabilidade a partir de agora, amém? E eu agradeço ricamente essa oportunidade em nome de Jesus. Perdão, passei alguns minutinhos do horário, mas estava irresistível, pastor, eu fazer isso que foi feito. E que Deus abençoe vocês de maneira poderosa. Obrigada pela oportunidade, Deus abençoe a todos em o nome de Jesus, amém.